Ladies and gentlemen, isso mesmo, estamos aqui mais uma vez aí fazendo a promoção da CPA em Ação, sim, CPA em Ação é uma formação de líderes que eu faço constantemente, eu vou passar aqui até o calendário para vocês participarem sempre, e depois essa gravação, logicamente, vai ser disponibilizada aí no YouTube para vocês verem, reverem e se divertirem. Fiquem muito à vontade. Sejam todos muito bem-vindos à CPA da Faculdade Sensupeg. O que eu faço nessa CPA? Eu faço uma pequena abordagem sobre subsistemas de liderança. Por exemplo, hoje nós vamos falar de autogestão, que é algo importantíssimo para vocês se organizarem, né? Vocês que serão futuros líderes, que eu sempre digo isso para qualquer curso da Faculdade Sensupeg, vocês serão futuros líderes. Todos os cursos da faculdade têm a formação de liderança, porque o mundo precisa de líderes. Haja vista os que nós temos hoje, né? Então, se você é uma pessoa que em algum momento critica o líder, esse é o lugar certo para você estar. Porque é bom criticar, não tem problema, você tem que ter o pensamento crítico sempre, questionar sempre, mas você também tem que estar preparado para assumir esse local quando for provocado para, né? Então, esteja preparado, atualize-se e segue lá mais uma abordagem aí da CPA. Vou aqui começando com vocês, o pessoal entrando ainda na sala aqui, aos poucos, né? Bem tranquilo. Hoje, numa fria sexta-feira, estamos aqui com alunos da gestão da Faculdade Sensupeg e também alguns alunos convidados, né? Onde esse link foi parar, até porque hoje é um dia maravilhoso e precisamos compartilhar conhecimento. Todo dia é dia de aprender, né? Não é mesmo? Olha a Dai chegando aqui, tudo bem? Acabamos de começar, fica bem tranquila. Estou apenas aqui fazendo o aquecimento da minha voz, entendeu? E a gente já vai fazer as primeiras abordagens em breve. Oi, que bom. É bom ver os meus alunos aqui. Lembrando que vocês podem tranquilamente colocar, compartilhar esse link externamente, porque não é algo primordial da Faculdade Sensupeg, né? É algo primordial da faculdade, mas não é apenas para vocês. É uma formação e para quem já está aqui, vocês terão até o certificado aí, né? No final a gente faz aí a análise, a avaliação da aula de hoje. Vocês vão ter o certificado de horas que vocês sempre querem, os alunos precisam, e nós acabamos até atendendo aí a legislação, né? Com essa abordagem. Bom, mas para que você está fazendo essa live, professor, essa aula, sexta-feira, imagina, nem é dia de aula. E eu digo para vocês, simplesmente, primeiro, porque todo dia é dia de estudar, né? Segundo, porque toda última sexta-feira do mês isso vem acontecendo. Aconteceu em abril, em maio, né? Junho é fechamento, semestre, pipa, várias coisas vocês sabem, não temos como fazer isso com a excelência que vocês merecem. Então agora vamos fazer novamente aqui em setembro, outubro e novembro. Então, última sexta-feira do mês, fica de olho ali, que vai aparecer o link para vocês participarem de uma forma bem interessante. E por que eu peguei o tema de autogestão? Porque uma grande lição que a gente aprende sobre autogestão, né, é que todos nós temos que ter prioridades, né? Eu não gosto daquela questão, temos que ter foco. Eu acho que foco não é a palavra mais atrativa e ela acaba deturpando muita coisa. Sim, eu sei que é importante você focar, mas o tempo inteiro, se você for muito focado em algo, você pode deixar passar coisas importantes. Então, eu acredito que você precisa se organizar e priorizar o que precisa ser priorizado. E focar na hora de focar. Agora, esse pessoal altamente focado, eu tenho receios, porque normalmente essas pessoas são absolutamente alienadas de outras coisas.
E eu tenho uma característica que é eu sou muito curioso, então eu quero saber um pouco de tudo, sim. Não quero estar alienado a nada, principalmente a inovação, tecnologia e coisas do futuro da minha área, educação e gestão. Então eu não consigo lidar com essa questão de algo estar acontecendo no mundo e eu não tenho a mínima ciência. Pelo menos, ouvi falar. Não, não, nunca ouvi falar, aí sai fora da minha característica. Por isso que eu tenho essa questão com seja focado. Mas tem muito porém ali que, que eu não concordo tanto. Então, por exemplo, Warren Buffett, ele tinha várias máximas, né? Essa questão de foco, como lidar com isso, né? Ele pediu uma vez, vamos começar aqui a brincadeira já falando disso, para abrir a aula. Warren Buffett pediu ao seu amigo certa vez, né, que ele escrevesse uma lista de 25 metas profissionais. Ainda vou fazer isso numa aula. 25 metas profissionais. Imagina você escrever suas 25 metas profissionais. Ok? Depois, separa essas metas em duas listas. Uma lista A, com 5 itens mais importantes, e uma lista B com os outros 15 itens, né? Ele pediu 20? 25. Então, 5 itens importantes e a outra lista com os outros 20, ok? Depois ele perguntou ao seu amigo o que ele ia fazer com as duas listas. E então seu amigo respondeu: eu vou concentrar a minha energia na lista A, mas eu vou encaixar na minha rotina alguns itens da lista B, que também eram importantes. E aí, Warren Buffett vem e dá a lição. Isso está absolutamente incorreto. E aí? E agora? Então, a lista B estava fora das prioridades, ou seja, são tarefas que ele deve evitar a todo custo. Então, até os 5 itens da lista A, até que os 5 itens da lista A fossem cumpridos. O que o Warren Buffett quer falar, né? Quer dizer com isso? Ele quer dizer que os itens da lista B não eram importantes. Até eram, mas quando comparados com o da lista A, se tornavam distrações. E essa é a máxima do momento atual que estamos vivendo, 2021, setembro. Distrações. Nesse momento, vocês estão aqui assistindo essa live, esse momento aqui, ou síncrono ou assíncrono, e parabéns para vocês que decidiram fazer isso. Primeiro, pelo interesse genuíno em aprender. Segundo, pelo interesse genuíno em aprender com a faculdade SensoPeg. Porque remete que você quer aprender com qualidade e não com palestrante de palco, né, que nunca foi lá colocar a mão na massa, realmente executar o processo, realmente não passou por uma vivência de real, vamos colocar assim. E aqui, graças a Deus, eu e os outros professores da Faculdade SensoPeg não somos meramente acadêmicos, somos estudiosos, com certeza, pesquisadores, sem dúvida alguma, mas somos de mercado. E isso traz uma riqueza gigantesca para vocês. Mas não é o foco ficar aqui falando da Faculdade SensoPeg, que é excelente, já que você está aqui, você já deve saber disso. O foco é a lista do Warren Buffett. Como é que aconteceu? Como que finalizou? Os itens da lista B eram importantes, mas quando comparados aos da lista A, se tornavam distrações. Então, a palavrinha mágica é distrações. Vou até colocar aqui para vocês. A palavra é distrações. Vocês não podem dar atenção para o que vai ser apenas uma distração. Então, as tarefas que mais ameaçavam o nosso progresso são as que parecem importantes, mas que nos tiram do nosso foco. Que eu prefiro dizer, nos tiram de nossa prioridade.
Então, liste os seus top 5 e ative-os. Coloque energia neles para executá-los e esqueça todo o resto. Isso é priorizar. Não se preocupe com essa questão do foco, apesar do livro ser muito bom. Priorize as suas tarefas. Faça a sua lista, gestão por lista, isso é minha mãe que me ensinou. Faça a sua lista, mas foco. Tenha o foco nas suas prioridades. Que lindo aqui, acabou de entrar um homem bonito, magnífico aqui, um moreno alto gaúcho, tchê. Que honra aqui, eu tô com a Daiane. Sempre estão, que legal. Lembrando que já está sendo gravado isso, tá, o Caio? Então fica bem tranquilo aí, pode convidar o pessoal e a gente já está aqui aquecendo os motores, como eu falei, começando às 7h15, né? Já estava fazendo ali uma breve explanação sobre como priorizar ali com a Dayana, né? E eu vou começar aqui já esse momento incrível com vocês. Então, para a gente fazer com que esse momento seja realmente rico, eu vou aqui compartilhar minha tela e enriquecer esse momento com imagens, né? Com imagens sempre ajudam aí no entendimento, tá? Então, vamos ao que viemos, né? Vou aqui... essa é uma situação diferente da aula, tá, pessoal? Sei que o pessoal está acostumado com a minha aula, só, né, meus alunos lindos aí, mas para quem for assistir posteriormente, eu faço aqui uma passagem um pouco diferente. Então, hoje a gente vai fazer novamente uma abordagem da CPA, que é a CPA em ação, como eu falei, né? É uma formação em liderança, como eu já vim fazendo em setembro, em abril e em maio, e vou continuar fazendo agora. Como sempre, a grande reclamação, não vou por reclamação, mas observação que os alunos fazem, professor, por que você não divulga para mais gente, para mais alunos? Eu gosto de entender o seguinte, eu não quero quebrar a rotina de vocês, isso não é um exercício obrigatório, ele pode muito bem ser, sim, assíncrono, mas fica muito mais rico quando você assiste em primeira mão, como está aqui o Caio e a Daiane. É lógico que, como todo mundo está ciente, eles podem tranquilamente entrar a qualquer tempo, lembrando que quem será certificado é o pessoal que participar do último momento, que é a hora que eu capto quem veio e quem não veio, e coloco na lista e mando lá para a secretaria para a gente poder certificar. Que alguns querem o certificado, né? Alguns querem a experiência. Então, eu sei que não é o caso de vocês, a Dai e o Caio sempre ativos, participando aí, e eu aqui também, do lado de cá, tentando trazer o que há de atual e com muita qualidade para vocês. Bom, tem bastante exposição hoje, algum storytelling que eu estou exercitando, então vamos ao que viemos, né? Primeiro eu vou apresentar aqui a CPA. A CPA é uma comissão própria de avaliação da faculdade, e ela age em vários momentos. Esse é um momento de interação mesmo com os alunos. E como eu falo, né? Esse momento de interação pode acontecer com 1 ou com 1000 alunos, que ele vai ser incrível e fantástico da mesma forma. É uma formação de liderança que eu faço, uma iniciativa própria em formato beta, sempre em beta. Por quê? Porque eu não impulsiono na internet, eu não faço todo aquele trabalho. Minha intenção não é conseguir seguidores, mas sim evangelizadores da faculdade Sansupeg, entendendo que esse aqui é um bônus, né? Como diz um amigo meu, esse é um bônus a mais. Mas, continuando agora, a Ju já entrando também. Que legal, Ju. Seja muito bem-vinda. E a Ju já conhece a CPA, mas continua aqui apresentando para vocês. Em abril, a gente fez o primeiro formato beta, foi legal. Em maio, fizemos novamente, ainda no Teams. Hoje, eu quis fazer em formato de live no YouTube, não deu certo, então eu continuei aqui no Teams. Mas em outubro, eu pretendo fazer em formato de live. Eu quero testar esse novo formato. Já testei algumas vezes, mas com outras temáticas. Vamos testar também com o formato de live em novembro, tá? Que legal, mais pessoas entrando, fico muito feliz. Eu vou me apresentar bem resumidamente. Eu sou o professor Fernando Novaes da Silva, eu estou mestrando em design, então estou muito empolgado
aproveitando esses momentos para utilizar meu expertise em experiência do cliente, experiência do usuário, jornada do usuário. Hoje eu considero mais um touch point. O que é um touch point? Um ponto de contato com o meu cliente, que é você, aluno que está assistindo, ou você, possível futuro aluno, ou você que nem é meu aluno da concorrência, ou já formado e está aqui buscando uma atualização, tudo bem também, fique à vontade de consumir o nosso material, é um material incrível, é um material acadêmico. Então, eu possuo certificações em formação de professores e ensino de aprendizagem na educação superior pela Universidade de Tampere, na Finlândia. O nome do programa é Educator by Program 21 Century Educators from Finland. Active Learning Methods in Theory and Practice. Falei bonito, né? Inglesinho aqui, arranhando bem no inglês. Mas, na verdade, é formação de professores, teoria e prática em métodos ativos de aprendizagem. Olha que legal, né? Foi uma formação incrível, experiência maravilhosa que eu tive na Finlândia e, portanto, me deu mais know-how para trazer essas iniciativas extracurriculares para vocês. Eu trabalhei já na direção e na coordenação de projetos voltados para a educação à distância, inovação acadêmica. Sou o líder na formação de professores da Faculdade Sanspeg, sou entusiasta no uso de metodologias ativas de aprendizagem, mas também faço storytelling e aulas expositivas, palestras. Eu leciono nos cursos de graduação e pós-graduação na área de gestão e também dou aula de metodologias ativas no curso de pedagogia. Olha que legal, também dou aula na licenciatura. E sou graduado em administração pela Universidade Paulista, no campus de São José dos Campos, interior de São Paulo. Saudade. Alô, São José! Sou especialista em gestão estratégica de recursos humanos, especialista em gestão estratégica de ensino à distância e tenho MBA em ensino híbrido e metodologias ativas. Fiz uma formação de coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching. Não pratico, mas eu gosto dessa formação porque ela me ajuda a fazer boas abordagens com os meus alunos que estão indecisos, né? Então eu consigo conduzi-los para eles utilizarem o que há de melhor dentro deles, para um resultado melhor ainda, que nunca está externo, sempre está interno, né? Está dentro de vocês. Pode parecer motivacional, mas eu tenho formação acadêmica para dizer isso e digo e repito, está dentro de vocês. Eu sou presidente agora em 2021 do Núcleo de Educação da ACIG, aqui em Joinville. Sou coautor do livro organizado pelo Grupo A Educação à Distância no Contexto Atual. E sou autor de todos os e-books produzidos para a Faculdade Sanspeg voltados para os cursos de graduação. Sim, eu adoro escrever, então sou convidado para esses projetos e atuo com excelência. E mais de 100 textos escritos no LinkedIn, mais os textos do blog da Faculdade Sanspeg também, tem mais de 100 textos também lá. Então entrem no site, acessem lá e divirtam-se. Os textos do blog da faculdade são mais voltados para a área de educação. Do LinkedIn, gestão e educação. Tenho mais de 20 anos de experiência em indústrias, em empresas nacionais e multinacionais. Atuei no RH da Docol, da General Motors, e entre outras empresas. Atuei na expansão do Grupo Sanspeg, né, implementando educação à distância em todo o Brasil, e já participei de mais de 40 avaliações do Ministério da Educação e Cultura, autorizando cursos em polos, em credenciamento de faculdade, em reconhecimento de curso. E eu tenho orgulho maior de falar que, na avaliação do MEC, todos os cursos que eu participei foram nota 4 e nota 5, que são as maiores notas. Eu sempre digo que a nota é apenas um número, mas é bom lembrar que são as melhores notas, né? Fui convidado em março, pelo presidente Sandro Albino Albano, presidente do Grupo Sanspeg, para coordenar a CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação. Escolhi alguns alunos para fazerem parte dessa comissão, alunos incríveis, alguns estão assistindo nesse momento, e gosto muito disso, dessa participação. Nesse momento de 2021, por quê? Porque a CPA ela é viva e ela precisa estar sendo renovada constantemente. A agenda de hoje é o que é a CPA, a agenda anual da CPA e a agenda de hoje.
Porque muita gente, eu estou falando de CPA, o pessoal não sabe, né? Avaliação institucional, que consiste no processo de avaliar o ensino superior, com envolvimento de toda a instituição por meio de sensibilização, a fim de indicar possíveis melhorias que proporcionem um aumento na qualidade do ensino. Ou seja, é uma autoavaliação que a faculdade faz. Esse aqui é o nosso cronograma. É lógico que eu não vou ler item a item, nem pretendo ler, apenas para vocês verem que nesse ano 2021 a gente já trabalhou muito, Caião que eu diga. Tá aí, ó, todos as linhas que vocês estão vendo aí estão em verde, foram visitas, que nós já tivemos cursos que já foram autorizados pelo MEC, tudo com nota 4 e 5, e o projeto continua. Então, segue o jogo, segue o jogo. E quando eu ponho essa imagem para vocês, o que lembra em vocês? Eu queria pôr musiquinha, né? Mas precisa de direitos autorais, então não. Mas eu queria colocar a música do filme Matrix. O filme Matrix, né? Estrelado por Keanu Reeves, descobre. O Keanu Reeves é um ator, né? Que ele é um hacker e ele descobre em um futuro próximo que a vida normal é, na verdade, apenas um programa de computador de inteligência artificial que manipula as pessoas, enquanto utiliza seus corpos a fim de criar energia para o seu próprio sistema. E ele percebe a relação disso com a gestão do tempo. Pensem bem, quem já assistiu o filme, pode colocar ali no chat ali quem já viu o filme Matrix, pelo menos um, né? Porque a trilogia agora tá saindo Matrix 4. Imaginem só. Qualquer coincidência é mera realidade, né? Porque o que nós temos hoje na nossa vida? Total obesidade mental, dominado pelas redes sociais, o tempo inteiro tentando se organizar para sair do celular, mas sempre com o celular no bolso, deixando de falar com pessoas importantes à nossa frente para dar atenção ao celular. Esse é o comportamento de 2021. Ah, não é da geração Z, não é da geração Y, não é dos baby boomers também, não é das crianças também. Não, somos todos nós. Todos nós. E digo mais, os baby boomers, né, os, digamos, acima de 60 anos hoje, esses são os menos afetados. Por não serem nativos digitais, são menos viciados pela tecnologia. Mas e agora? A tecnologia não veio para facilitar a vida da gente, Fernando? Eu consigo criar inúmeros, eu consigo dar aulas intermináveis sobre esse tema. Dá para citar tantos exemplos que hoje em dia é doença, é tema de burnout, é tema de tudo, é tema de... nós estamos no setembro, né, que é o mês ali que faz aquela campanha contra o suicídio, né? Para conscientização de conversar, de buscar conexões, buscar pessoas. Mas ainda assim, temos que buscar isso de forma humana, mais humana possível. Então, se você tiver pelo celular, ligue. Se não for ligar, tira o celular da mão. Ou se estiver assistindo minha aula, continue. Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer com vocês é longas jornadas de trabalho, estar disponível no WhatsApp o tempo todo, estar respondendo e-mail que chega o tempo todo, ganhar dinheiro, mas não usar o dinheiro, e se dizer conectado, sua vida está dentro da Matrix. Então, convido vocês a assistirem novamente o filme e entenderem com esse olhar agora. Com esse olhar. Porque o filme é muito bom, mas quando você tem uma maturidade, você olha com outro olhar. Então, assistam novamente. Convido vocês a assistirem novamente esse filme, Matrix, e olhem com o olhar de gestores que vocês serão. Ou alguns até já são. Então, agora sim, a agenda de hoje é equilíbrio e resultado. Os perfis da matriz da vida, e não matrix. E como chegar na célula 4. E agora, começando essa brincadeira, né, eu trouxe para vocês um pedaço aqui do livro
Equilíbrio, resultado de Christian Barbosa, conhecido como o Papa do Tempo, né? O cara que criou a tríade do tempo, vários aplicativos, é um baita investidor. Se vocês quiserem saber mais sobre ele, digitem lá www.christianbarbosa, do jeito que está escrito ali, e vocês vão ver inúmeros cursos, palestras, testes e várias iniciativas, que esse cara é um cara incrível, que teve que ter burnout para entender que ele precisava se reorganizar na vida. Então, ele coloca essa matriz da vida, né, ele exemplifica essa matriz da vida de forma que a forma como ele propõe a organização da própria vida dele. Sim, é incrível, né? Mas para a gente conseguir entender essa matriz da vida de forma realmente inteligente, eu vou aqui fazer algumas considerações que são extremamente válidas antes de vocês se identificarem com qualquer um das 4 células. Aí a gente faz um teste rápido aqui para ver qual célula você está. Primeira consideração é que não existem estereótipos fixos, ou seja, não adianta dizer, eu sou assim mesmo, né? É o famoso Gabrielão, né? Nada é permanente nesse princípio. Caso seja a sua vontade, você pode migrar entre as células, né? Muita gente não está no 1, está um pouco no 2, está um pouco no 3, está um pouco no 4. O importante é estabelecer onde você está e onde você quer chegar. A segunda consideração é que não existe uma ordem pré-definida. A matriz não é sequencial. Tá? O fato de estar ali 1, 2, 3, 4 é só uma organização. Você pode nascer predisposto a equilíbrio, resultado, e no momento atual estar sem resultados ou sem equilíbrio. Tudo depende de como está tocando a sua vida. Então, não é uma competição, gente. Vocês não estão nem atrasados, nem adiantados. Vocês estão no seu tempo. E cada um tem o seu tempo. Aproveite o seu tempo com sabedoria. Essa é a mensagem principal nesse momento que a gente vai passar aqui. Eu espero que seja breve, mas objetivo e execuível. Eu quero dar dicas para vocês e mostrar situações para vocês refletirem e atuarem, colocarem-se em ação. Eu não quero vocês parados. Tá? Tudo aqui é ativo, é para vocês aprenderem e colocar em prática. Então, a terceira consideração é que tudo é mutável, certo? Então, como em qualquer balança, para atingirmos o nivelamento perfeito, basta acrescentar um pouco mais de ingredientes que está em desvantagem para atingir a estabilidade. E é sempre possível mudar. Repare que falei em acrescentar e não em tirar. Então, não quero dizer que você vai aceitar perder o que você já conquistou. Eu sei que falar é mais fácil do que praticar, mas na prática, alguém querer perder para ganhar pode parecer estranho, né? Isso pode, inclusive, inibir as pessoas. Mas tem um meme muito engraçado que diz que para você ir para frente, muitas vezes você tem que dar 2 passinhos para trás para depois vir correndo e dar aquela voadora, certo? Então, nesse conceito eu defendo o e não o ou. Né? A maioria das coisas, inclusive hoje em dia, se você se organizar, você consegue fazer juntamente com a outra coisa. Na próxima, já vou dar spoiler da próxima, eu vou explicar um pouquinho sobre como automatizar algumas etapas da vida, né? Então, isso vai ficar muito bacana para a gente, para vocês conseguirem fazer essa autogestão. Então, o quarto e não última consideração, o ambiente perfeito é aquele em que você tem resultados e equilíbrio. E esse é o nosso alvo. Lembrando que tem um cara chamado Paulo Vieira, que ele fala sobre equilíbrio também, e tem alguns outros pensadores que dizem que equilíbrio não existe. E agora? É porque na roda da vida, aquela que vocês já conhecem, que é a parte espiritual, pessoal, profissional, enfim, relacional, você está sempre dando um pouco mais de energia a alguma coisa. É quase impossível você adquirir esse equilíbrio. Mas vamos entender um pouco mais sobre isso? Então, eu falei aqui sobre o Gabrielão, depois eu falei sobre que tudo é relativo, tudo é mutável, e o quarto é o alvo. Na matriz da vida, estar ali no item 4, alto equilíbrio e alto resultado, é o alvo. Mas isso é quase a mesma coisa que eu dizer, agora eu sou sábio.
Não que isso nunca vá acontecer, mas não em todas as áreas. A gente está em constante aprendizado o tempo todo. E essa é a parte mais incrível da vida, aprender o tempo inteiro. Agora eu convido vocês a fazer o exercício comigo, né? Como quem já é meu aluno sabe, eu gosto de dar práticas. Então, pegue agora um papel e uma caneta. Eu vou pegar aqui também um papel e uma caneta e vamos fazer esse exercício. Vamos fazer a matriz da nossa vida aqui já. Pô, Fernando, mas nem começou o negócio, já está dando matriz da vida. Pô, caramba. Pois é, nem começou e eu já estou dando prática, porque eu sou desses. Então vamos lá, o exercício é bem simples, as perguntas estão à sua frente, vocês vão responder de 1 até 4, né? Onde 1 é nunca, 2 é raramente, 3 é às vezes e 4 é sempre. E vamos atribuir a cada questão dessa uma pontuação. No final, a gente soma e tem o resultado ali embaixo, para vocês entenderem qual lugar que vocês estão nessa matriz da vida, certo? Então, vem comigo, então. Vamos lá. Estou sobrecarregado com as tarefas do dia a dia e sempre tenho deixado coisas para depois? Vamos lá. Nunca, raramente, às vezes ou sempre? Deixa eu colocar aqui, deixa eu listar aqui. Tá. Estou insatisfeito com os meus ganhos financeiros mensais? Tá. Não pratico nenhum esporte regularmente? Tá. Vamos lá. Esse não pratico, né, gerou até uma dúvida aqui. Na verdade, você põe nunca, né? Porque isso, quando, se você pratica, no meu caso, eu pratico, né? Então, estou passando por um momento de estresse em minha vida? Estou passando por um momento de estresse em minha vida? Vamos lá. No último mês, dediquei-me pouco às coisas que realmente importam na minha vida? Ando tão cansado que estou deixando de lado meus sonhos e projetos pessoais? Não tenho tempo de dedicar à família, aos amigos, nem aos meus hobbies? Faz tempo que não tenho reconhecimento por meu trabalho ou por minhas conquistas. Nos últimos anos, sinto que meu patrimônio pessoal não teve grandes progressos. Estou meio perdido quanto às coisas que preciso realizar na minha vida para dar o próximo passo. Não consigo relaxar no fim de semana e aproveitar o meu tempo livre. Estou passando por um momento difícil e ainda não encontrei uma saída. Sinto que a minha carreira está estagnada sem promoções nem network de qualidade ou mesmo sem atualização. Vamos lá, né? Percebam que algumas coisas dependem de vocês, hein? Tem coisas aí que são externas, tem coisas que são internas, né? Lembrando que na última vez a gente fez ali a análise SWOT ali, né? Agora a gente está fazendo uma análise do nosso tempo, da nossa priorização. Vamos lá, vamos ver. Estou passando por um momento difícil, ainda não encontrei uma saída. Sinto que a minha carreira está estagnada sem promoções, nem network qualidade ou mesmo sem atualização, essas duas já foram. Estou mesmo sem tempo para me dedicar a mim mesmo? Tenho dificuldades para dormir ou tenho qualidade de sono deteriorada? Estou passando por um momento de dificuldade financeira na minha vida? Não estou conseguindo economizar, não estou conseguindo fazer os cursos importantes da minha carreira?
da dificuldade na minha vida, estou fazendo cursos importantes na minha carreira. Não estou conseguindo fazer os cursos importantes para a minha carreira. E aqui, não consegui fazer os cursos importantes para a minha carreira. E depois, não estou conseguindo economizar para investir em projetos que gostaria de realizar. Moro em um local desconfortável, pouco seguro e pouco prazeroso para mim e para minha família. Agora vocês vão somar aí e vamos ver o que que dá. Jesus, seja o que Deus quiser. Vamos lá. Bom, o meu, hashtag muito chateado, mas o meu saiu aqui na célula 3, baixo equilíbrio e alto resultado. Vamos ver aí com vocês rapidamente, só para a gente fazer uma interação, né? É importante também conversar um pouquinho com vocês, eu gosto, e vocês precisam também participar. E aí, pessoal? Tudo bem? Como é que ficou aí? Adai? Adai? Caião? Conseguiram somar? A tabela está ali embaixo, ali. Deixa eu compartilhar novamente aqui com vocês. A tabela está ali embaixo, ali. Vamos lá. Aqui na parte inferior do slide, aqui, ó, da tela, vocês podem ver aqui, ó. Aqui, ó, a tabela está aqui, ó. 19 a 31, alto equilíbrio, alto resultado. 32 a 46, baixo equilíbrio, alto resultado. 47 a 59, alto equilíbrio, baixo resultado. Acima de 60 é célula 2, baixo equilíbrio e baixo resultado. Não precisa dizer a nota de vocês, é particular, né? Só é bom vocês fazerem esse exercício como estratégia de autoconhecimento. Né? Essa é a intenção, realmente, para que vocês consigam ter uma leitura de vocês mesmos, que ponto vocês estão, o que deu, o que precisa melhorar. Por exemplo, o Caio, o meu deu 54 pontos na tabela 1. 54 pontos deu 47 a 59. Se você está na célula 1, alto equilíbrio e baixo resultado. 53 também, alto equilíbrio e ainda baixo resultado. Gente, fiquem à vontade. Como eu falei, essa aula está sendo gravada. Depois eu até mostro a base acadêmica, o livro que eu indiquei, para vocês entenderem. Tem planos de ação para cada situação. Eu aqui, de acordo com a minha percepção, né, eu estou aqui no nível 3, mas cada um está no nível e tudo bem. Agora vamos entender um pouquinho o que são esses níveis, o que são essas demandas, né? O que são todas essas coisas que você está explicando, já que se é bom, se é ruim, né? Como é que funciona tudo isso, né? Então, os perfis dessa matriz da vida, né? Ele
fazem parte de um estudo, né, do Christian Barbosa, que ele traz para a gente esses perfis de forma muito sábia ali, né, onde a célula 1 seria alguém que está ali satisfeito, alguém conformado, eu disse. Né? A célula 1 corresponde a pessoas que conseguiram conquistar um alto nível de equilíbrio na vida, né, mesmo com resultado, digamos, satisfatório. Então, à primeira vista, isso pode soar estranho para alguns. Como ter equilíbrio se a pessoa não tem tantos resultados? Mas se você parar para entender que baixo resultado não significa não ter dinheiro nem carreira. Pelo contrário, muitas vezes a pessoa tem um determinado padrão de ganho mensal ou uma carreira em andamento, conquistou várias coisas que acredita serem mais do que suficientes. Então, como eu falei, o fato de você ter um alto equilíbrio é bom, tá? Então, galera, tô no nível 1, meu Deus, não, 1 não é ruim. No começo eu expliquei que isso não é uma sequência, 1, 2, 3 e 4. Não, são só rótulos, é o rótulo, né, para saber que nível que é. Mas se você está no nível 1, corresponde que você tem uma vida equilibrada. E a questão do baixo resultado é que nesse momento você já atingiu o resultado e agora você se mantém nesse equilíbrio. Tá? É fantástico essa análise, porque você começa a entender algumas coisas que para muitos, aparentemente, mas isso tá louco, eu sou só 1, eu sou só 2, não é eu sou só. Como eu falei, não tem melhor nem pior, cada um está no momento da vida, né? E respeitamos todos. Nós precisamos nos auto-respeitar e nos auto-entender se queremos mudar. Se queremos mudar. Tá? E se decidimos mudar, como faremos isso, né? Então, ali, quem está no item 2, que bateu mais de 60, esse realmente é um pouco preocupante. Por quê? Porque quando ele fez a pesquisa, né, os que vivem nessa célula estão meio perdidos, digamos assim, no sentido de começam muitas coisas, não terminam, enfim, a vida se tornou, na maior parte do tempo, apenas uma sucessão de fatos cansativos, estressantes, de baixos resultados. E ele não consegue, aquele que gira, gira e não sai do lugar. Vocês conhecem alguém assim, que é muito importante, muito inteligente, mas não está sempre ali cavando no mesmo lugar. Então, são aquelas pessoas que trabalham muito, sofrem muita pressão na sua rotina e no final do dia se acham cansadas, estão desanimadas e tomam um banho, jantam e no outro dia faz a mesma coisa, mas também não muda. Então, o problema é que a falta desse equilíbrio não deixa a pessoa alcançar resultados. Então, ela consegue utilizar a sua energia pessoal, a gente vai falar um pouquinho de energia, e não consegue avançar. Ela não consegue utilizar essa energia para desenvolver suas metas, investir na sua carreira, fazer um network. Ela simplesmente vê série, não sai do celular, né? Trabalha, 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 vê TV sem parar, fica nas redes sociais, não dá atenção para as pessoas importantes, e quando ela se dá conta, o tempo já passou. Então as pessoas ficam realmente perdidas em meio a tanto tempo desperdiçado. E o importante é posto de lado. E fica se sentindo frustrado, inseguro, enfim. Quem está acima de 60 realmente é interessante até um apoio mais profissional, parar para rever isso, é o que o próprio autor do livro sugere. Quem está no nível 3 é um nível. O nível 3 é o meu, né? Deixa eu falar bonito agora. Mas é um nível complicado, porque quem está no nível 3, né, tá sempre. Deixa eu ver isso aqui de novo aqui. Calma aí, esse negócio tá errado, isso aqui. De todos os 4 perfis dessa célula, esse foi o mais difícil, segundo o Christian Barbosa. Mais difícil de encontrar pessoas que se identificassem com esse nível. Por mais que eu conhecesse a vida dos executivos, ele diz aqui, e percebesse nesses executivos as características, raramente eles assumiam que se encaixavam nesse perfil. Então, é uma célula muito sorrateira, ela rouba a vida das pessoas aos poucos e dá brindes.
enquanto lhes tira a essência do dia a dia. Eu tô começando a ficar... Deixa eu tirar as facas de perto. Né? Começando a ficar com medo. Dizer pra ele, sério isso? Eu não acho que eu não vou ler. Mas alguém tirou 3? Deixa para lá. Vamos lá. A pessoa nesta célula tem um sentimento de que está realizando algo, é muito otimista, persiste em alcançar seus sonhos, acha que uma vida... persiste em alcançar seus sonhos... Até me perdi aqui. Né? Acha que uma vida se constrói com esforço árduo, o que não deixa de ser verdade, mas tudo tem limite. E ela não consegue visualizar essa tênue divisão. Ao mesmo tempo que tem uma automotivação para gerar resultados, ela se sente incompleta e muitas vezes nem sabe por quê. Percebe que a família e a saúde foram postas de lado, mas parece nem ligar mais para o fato, já que a família acabou se acostumando com essa rotina. Quem vê de fora muitas vezes não se dá conta, vê o resultado em alguns momentos de lazer e acha que é a vida perfeita, mas pelo contrário, é apenas uma visão utópica de algo que mais cedo ou mais tarde vai se manifestar de alguma forma. Seja um problema de saúde, relacionamento, comportamento dos filhos, seja a perda do prazer de vínculo com o outro e consigo mesmo. Esse é o famoso workaholic, viciado em trabalho. É a palavra perfeita para descrever esse perfil do estressado, pois a pessoa se vicia nesse padrão de vida e dificilmente aceita o problema, ou mesmo quer alterar sua condição, quando percebe que já perdeu muitas coisas que não se recuperam mais. Poxa, eu fiquei triste agora, gente. Meu Deus, eu achava que estava bom ser 3. Caramba, hein? Você vê como é que são as coisas, né? A vida, como já disse o grande pensador Joseph Rimmer, é uma caixinha de surpresa. O resultado por si só, sem equilíbrio, é muito perigoso, pois é viciante. É um ritmo autoimposto no dia a dia. A pessoa gasta muita energia e, no íntimo, acha que está valendo a pena, mas a família fica de lado, o tempo para si mesmo é quase inexistente, a saúde vai minguando aos poucos e é muito difícil para ela conscientizar-se de que está nessa condição. A próxima célula é uma reversão, é uma versão desta que acabamos de ver, mas com equilíbrio em alta, né? Alguém que consegue colocar ali, quem está no nível 4, né, está no nível de realização, né? É o nível realizador, né? Na verdade, ele traz essa outra imagem para definir melhor aqui, esses 4 níveis, né? Ele até muda aqui um pouco, né? Então, o nível 1 é conformado, o 2 é o perdido, o 3 é o estressado, sou eu. E o 4 é o realizador. O realizador, né, se define do ponto de vista que não necessariamente é o topo, mas ele tem uma carreira que vai de vento em polpa. Então, ele conseguiu estabilidade ou até independência financeira e ele desfruta muitos momentos de lazer. Ele tem tempo para si próprio, ele está em harmonia com o ambiente e com as pessoas com quais convive, ele é realizado naquilo que faz, prioriza a família e transmite uma visível paz de espírito. Né? Você deve conhecer alguém assim. Então, na verdade, pelo que eu acabei de perceber, o 1 e o 4 são os melhores. Né? Eu já li esse livro uma centena de vezes, né? Mas o teste em si eu fiz algumas vezes, já faz tempo, nunca mais refiz esse teste. Realmente preciso rever essa questão. É importante nós nos colocarmos em análise constantemente. O autoconhecimento é uma das principais competências do líder, tanto que essa aula de agora é para falar sobre autogestão. E eu, de forma muito tranquila, empática e confortável, me coloco aqui com a minha realidade para vocês, né? Não precisaria estar aqui expondo, né, ou como eu estou, mas não tem problema nenhum com isso. Eu acho que até me torno humano como vocês, né? Não estou acertando 100% da minha vida, mas estou aqui sempre buscando. Ele ainda cita histórias, né, várias histórias, e vocês depois podem ver no livro. Eu trouxe aqui para trazer resultados de vários livros, e não apenas desse. Então, uma dessas situações, né, como eu sair de um estado para o outro, né, como eu melhorar um pouco se eu não estiver ali nesse momento de estresse ali, né? Agora até para mim, eu mesmo preparei uma aula para mim.
No livro da Carol Dweck, ela diz que é a mentalidade. Nada mais é do que a mentalidade. Ela separa, né, ela traz esse diagrama da execução, seleção de ideia e da procrastinação, e nesse diagrama, os 3 fatores que tiram você do caminho de resultado e equilíbrio, ou o colocam na direção dele. Esses fatores também podem surgir de forma isolada e prejudicar o processo como um todo. Então, quando falamos em desenvolver um método que permite que a pessoa treine sua capacidade de obter mais resultados com equilíbrio, é importante observar que existe uma ordem natural, né? Não é assim de qualquer jeito. O Caio é melhor, ou o Fernando é melhor, ou como é que eles conseguem, né? Cada um tem um perfil, cada um tem uma forma de se autoavaliar, né? E a ideia é que vocês consigam fazer isso constantemente. Por isso, quando eu falo de seleção de ideias, né, eu falo de um fator que mistura com o conceito de descobrir o que é importante na vida. Então, sem saber direito o que queremos, acabamos por ter um vasto conjunto de ideias sem seleção. Então, aquela coisa da ideia na cabeça é apenas uma ideia, né? Só tira energia. Ela não permite que se mantenha foco nas coisas que efetivamente geram resultado, mas que muitas vezes só consomem o nosso equilíbrio. Então, se você tem muita ideia durante o dia, suga você. Eu acho que eu tenho esse problema, literalmente. Já a execução é o item onde as pessoas conseguem chegar na célula 4, né? Tem algo em comum entre a 4 e a 3, que é essa, que é a execução. A capacidade de fazer as coisas acontecerem. A diferença é que a célula 3 vai sugando as pessoas no caminho, pois elas crescem sem equilíbrio. Então, executar significa ser capaz de desenvolver a ideia que você teve. Isso exige uma série de passos, e não adianta achar que a ideia vai se materializar do dia para a noite. É preciso aprender a usar o seu tempo como modelo que permita o desenvolvimento dessas ideias. E a última, mas é o palavrão da nossa geração, é a procrastinação, né? Quando uma ideia é selecionada e está pronta para ser posta em prática, o terceiro grande desafio é vencer a preguiça, as dificuldades que surgem durante a execução. Em geral, adiamos muita coisa na vida por diversos fatores e até nos arrependemos disso, né? Muitas vezes, por quê? Porque nós procrastinamos. Aprender a lidar com a procrastinação e superá-la é essencial para você conseguir chegar no item 4. E a Carol Dweck fala muito sobre o mindset de crescimento, né? Mindset, para quem não está acostumado com a palavra ou que apenas lembra dos memes, né? Falando que é uma palavra negativa, não. Mindset quer dizer modelo mental, né? Quer dizer mentalidade. Na matriz da vida, nas suas decisões, é muito importante você ter um mindset de crescimento. Eu já li o livro da Carol Dweck e ela fala sobre formatos, estilos de mindset, né? E o mindset de crescimento é o que ela mais defende. É o voltado para sempre estar buscando algo, né? E para você buscar algo, você tem que realmente traçar um projeto, você não pode ficar numa ideia. Você tem que ter clareza, certo? Você tem que ter clareza do que você está buscando. Então, para eu conseguir fazer o alcance, tem essa clareza, né, eu separei alguns itens para vocês, mas basicamente ele fala sobre energia pessoal. E quando eu falo de energia pessoal, eu já li bastante sobre isso, então eu trago para você que você não precisa de médico, você não precisa de remédio, você precisa de você. Você precisa de tempo para apenas fazer o que você gosta e traçar estratégia para você ter equilíbrio. Porque muitas vezes você está vivendo uma vida que não é sua. Né? Você está vivendo uma vida, ok, de forma estressada, cheia de resultados, como eu aqui, acabamos descobrindo, tem como, vou pegar eu como exemplo mesmo ali do item 3, e não dá atenção real a você mesmo. Então, um dos estudos feitos é o The Power of Full Engagement, né, que é o poder do empenho total. Ele foi escrito em coautoria com Tony Schwartz, tá? Que ele testa um conceito de que você pode ter um nível superior de performance se você desenvolver sua habilidade de ser um atleta corporativo no uso da sua energia. Olha que maluco isso, né? Mas como que eu vou obter energia? Bom, pensando que a gente é um corpo,
em funcionamento. Falamos aqui agora mesmo que mais tempo para você mesmo. Como é que eu aumento minha energia, galera? Nós somos nada mais, nada menos do que o quê? Um corpo, certo? Como que o corpo se alimenta? Vamos lá, Leiloca, Caião, Ju, com comida. Meu Deus do céu, já falar de comida essa hora, Fernando, já está acabando isso aí que eu já estou com fome. Vai começar a falar de comida de novo? Pois é, mas nada mais é do que com comida. A comida tem tudo a ver com energia. É muito legal, porque eu estou estudando neurociência, e aí a gente fica louco nos hacks, né? No growth hacking, né? No biohacking, né? Que eu chamo de crescimento, essa pessoa que pensa sempre e como melhorar a sua performance, né? Tem tudo a ver com a sua alimentação. Sim, a Dayana colocou meditação. Ah, Dayana, você é uma linda mesmo. Que fantástico isso. Que fantástico isso. Eu estou meditando, estou usando um aplicativo chamado Lojong. Lojong. Tem um chamado Headspace também, já falei com vocês sobre isso. Mas quando ele fala de equilíbrio, ele também fala de meditação, tá? Ele fala muito sobre meditação, o Christian Barbosa. Mas outro estudo que fala sobre essa questão da alimentação, né, para você conseguir ter mais energia pessoal, ele fala também dos líquidos. Eu passei a treinar com uma pessoa mais profissional, que é da Academia Jacques Couto, aqui de Balneário Pissarras, em Santa Catarina, uma das melhores academias do Brasil, aqui fazendo o meu merchan. Mas o Jacques, ele é um acadêmico, eu gosto dele porque ele não é apenas um professor de educação física, ele é personal coach, treinador de profissionais de fisiculturismo, né, de bodybuilding, né? E ele tem uma metodologia que, inclusive, eu até coloquei no Dia Mundial da Criatividade, que é a importância da água. Tá? Eu comecei a tomar muito mais água. Nesse momento, eu estou aqui com 1,5 litro de água do meu lado, prestes a serem finalizados. Por quê? Porque ele diz aquela máxima, tome pelo menos 2 litros de água. Ele fala, é balela, tome 4. Sim, muito mais do que você aguenta mesmo, sabe? É para incomodar. Tem que estar na sua rotina, porque é uma saúde, a hidratação constante, você oxigena o seu cérebro, então você pensa melhor, você produz melhor e não precisa de mais nada além disso, é água. Tá? A gente às vezes fica atrás no suco milagroso, né? O suco verde, o suco rosa, o suco vermelho, né? E é água, é o suco transparente. Então, ainda falando de bebidas e alimentação, dentro dos estudos que o Christian Barbosa fez, né, tem um estudo do European Heart Journal que fala sobre o coração, e ao longo de aproximadamente 20 anos registraram 1.242 casos de infarto e 5.901 mortes por causas variadas desses participantes. E a conclusão disso vocês vão ficar um pouco assustados, mas nosso estudo mostra que ser fisicamente ativo, beber uma quantidade moderada de álcool, são fatores importantes para reduzir o risco de infarto fatal e morte por outras causas, tanto para homens quanto para mulheres. Então, o item ser fisicamente ativo foi associado a um risco muito mais baixo do que o de ser fisicamente inativo. Lembrando que esse estudo ele foi feito nos Estados Unidos e na Europa, em países que consomem bastante álcool, né, digamos assim, né, porque países frios, né, que congelam, então a gente também toma muita cerveja, tal, mas nesses países se tomam bastante álcool, então é preciso ter um certo ponto crítico ali dessa questão do álcool, mas não é algo negativo para a vida de forma moderada, tá? E aí o pessoal da cerveja adorou agora, né? O pessoal que gosta ali de um chopinho gostou, né? Eu também não bebo, Leiloca, eu também não bebo, mas tá dizendo que socialmente tudo bem. Basicamente é isso. Mas se você bebe bastante água, você tá bem, tá? O Jacques Couto já diria que a água é o suficiente, você não precisa de álcool. Aqui no estudo do Christian Barbosa, ele ainda diz que precisa de álcool.
mas ele também sugere check-ups anuais, enfim, tem todo um capítulo voltado só para essa questão do condicionamento, do beber algo, né? Outra coisa muito importante é a prática de esporte, né? Ele coloca ali no índice de morte cardíaca um índice de 21% menor de risco de infarto se você pratica um esporte. E em certa visita que eu tive com o Ministério da Educação e Cultura, né, uma doutora em Educação Física, ela falou para mim o contrário. Olha só, eu dizendo o que eu estou dizendo na minha própria palestra, né, na minha própria aula. Mas é que essa aula é baseada nos dados de vários livros. Né? Essa aqui, um estudo do Christian Barbosa, né? Inclusive um estudo com 14 mil ex-alunos de Harvard, tá? Que foram acompanhados por 22 anos. Então, não é aqui do nada. Praticar esporte é bom. Mas essa avaliadora do MEC é uma brasileira que mora em Floripa, já é uma senhora, e ela disse para mim, olha, Fernando, você, um ser humano comum, não necessariamente deve praticar esporte. Ela diz, você deve praticar atividade física. Sim, porque quando você pratica esporte, você acaba se tornando um atleta de alto rendimento. A prática do esporte, né, te leva à mentalidade de competidor. E o competidor vai até o extremo. O competidor quer o extremo, quer o máximo, ele acaba virando um hard work, né, ele quer ter alta performance, e esse extremo também impacta no seu corpo, porque quando você é um atleta, o extremo é de uma máquina, que é o seu corpo. Então, usar o seu corpo ao extremo vai ter consequências no final da vida. No livro, na autobiografia do Abílio Diniz, ele fala também sobre isso. Ele fala, olha, eu pratiquei boxe a vida toda e isso me ajuda muito, porque sempre me fortaleceu todo o corpo, braços, pernas, joelho. Engana-se quem acha que boxe é só soco. Ele diz isso no livro dele. Mas ele diz também que se ele não tivesse, né, metido a besta de querer praticar corrida de alto rendimento, ele começou a correr grandes maratonas de 20 quilômetros, né? E isso acabou afetando um pouco o joelho. Hoje ele é um pai de uma criança menos de 10 anos, o filho dele é muito criança, que ele foi pai novamente com uma jovem, mas ele já está na beira dos 70 anos. Então, por conta disso, se ele fosse tirar uma coisa, ele tiraria. A dica que ele dá é não precisa praticar maratona, 20 quilômetros, essas coisas que, para quem gosta, que bacana, não estou dizendo que não é bom, mas não é isso que é o que vai gerar mais vida para você. Isso aí é uma escolha que você faz. Eu já fui atleta também de artes marciais, machuquei bastante também, mas não ao ponto, ainda não cheguei ao ponto de estar tão velho para entender que, olha, realmente, se eu não tivesse praticado. Então. Pois é, ainda não estou com 70 ainda, mas ele diz que sim, se ele pudesse tirar uma coisa da vida dele que ele não faria é correr grandes maratonas, porque não precisa disso. Ele poderia continuar praticando atividades físicas, não precisava participar de eventos como esse, que exigem demais do ser humano, do corpo, de alguém que não é atleta, alguém que não vive disso, que não tem um preparo para isso em si, tá? Outra coisa que ele diz no livro dele é a questão da obesidade mental. Essa é a questão que eu chamo vocês, talvez é o item principal da nossa aula, né? Recentemente, eu vi alguns alunos com dificuldade ali de se organizar e colocando a responsabilidade sobre a faculdade. E eu conversei com alguns alunos, que eu tenho essa liberdade, vocês sabem que eu ligo para o aluno, eu converso com eles, e ele até falou, pô, realmente, professor, eu preciso me organizar. Por quê? Porque você fica tão atarefado com inúmeras informações e esquece das informações principais. Para a gente, pelo menos eu, talvez vocês, eu não sei se vocês não vão ter empatia comigo, mas eu vou falar por mim. O que é importante? Quais são as datas importantes? Além das datas do nascimento do filho, do aniversário da mãe, da esposa, as datas importantes são as datas dos nossos compromissos. Se você fez um combinado, se você tem um compromisso, se você tem um contrato, ou seja, se você tem uma conta para pagar, ela tem uma data, porque alguém depende do pagamento dessa conta também. Tem uma empresa do lado de lá que você
Exatamente, exatamente. Que você contratou. Então, isso são as suas prioridades, certo? Então, quais são as suas prioridades? Você tem que saber quais são as suas. As suas são umas, a da Leila é outra, da Dai é outra, do Caião é outra, da Cris é outra, da Ju é outra. Ah, mas a Ju e o Caio são um casal. Ok, mas a Ju tem algumas prioridades que são dela, que na lista pode até ser as mesmas concomitantes ali do Caio, mas não está na mesma ordem. Até porque se a prioridade dela é cuidar do Caio, a do Caio é cuidar da Ju. E não cuidar do Caio também. Mas brincadeiras à parte, mesmo um casal que vive na mesma casa, são duas vidas diferentes. E duas vidas diferentes são duas abordagens diferentes, dois trabalhos diferentes, duas tarefas diferentes. Né? Cada um, mesmo sem um filho só, cada um cuida do filho em um momento diferente. Não são duas vidas idênticas gêmeas. Então, essa fadiga mental, criada por esse excesso de informações, ela afeta diversos aspectos nas escolhas que fazemos para a vida. Tá? Isso aí tem um impacto gigantesco. Então, foi feito um experimento com compradores de carro na Alemanha que tinham que escolher entre 100 cores, motores opcionais e itens diversos para o novo carro. No começo, os compradores eram mais detalhistas, avaliavam com cuidado as decisões. Quando, porém, eram tomados pela fadiga mental, porque chega uma hora que você já perdeu o padrão, porque a mente compara. A mente compara o tempo inteiro. Então, o que eles descobriram é que os compradores gastavam até 1.500 euros a mais em itens opcionais quando esses eram mostrados no momento em que a sua força de vontade já tinha sido consumida. Um resultado similar a esse teste, né, foi feito com pessoas que precisavam decidir todos os detalhes para fazer um terno personalizado. Muito cuidado quando for passar o dia inteiro num lugar de compras, também conhecido como shopping. Por quê? Preferencialmente, tome todas as decisões enquanto estiver com alto nível de energia. Porque a tendência é que você, movida pelo cansaço, você tome decisões equivocadas. Ou simplesmente gaste muito mais do que precisa. Tá? E por que isso acontece? Novamente, o cérebro. Né? Tem uma linha da pesquisa que parece ter chegado a uma conclusão. Nosso cérebro depende diretamente da nossa capacidade de fornecimento de energia. Tomar uma água aqui. O cérebro, né, assim como o resto do corpo, ele tira energia da glicose. A glicose é o açúcar produzido a partir de qualquer alimento. Ele não para de funcionar quando o nível de glicose é baixo. Simplesmente ele deixa de fazer algumas coisas e faz outras. Então o cérebro, ele responde fortemente a recompensas imediatas e presta menos atenção às possibilidades de longo prazo, que é a parte mais racional, entendeu? Deu para ouvir a aguinha? Pô, que bom, então, vocês estão vendo que eu não estou mentindo, né? Então, o prazer imediato vai sobrepujar a sua força de vontade. Algo como o cérebro dissesse assim: ah, é só uma pequena bomba, né? Não vai fazer mal algum. Tipo, eu comi salada no almoço, agora eu posso comer esse pote de açaí, de sorvete no final. Então, é claro que alguns cientistas contestam essa tese, mas eu acredito muito nela. E eu acho que isso pode explicar muita coisa, especialmente no que diz respeito à dieta. Né? Se você for. Tem um professor de psicologia que ele fala que para seguir um regime alimentar, você precisa de força de vontade. E para ter força de vontade, você precisa comer. Tá? É uma brincadeira, mas é o segredo da bolacha Tostines para dietas. Por quê? Porque, cara, é bolacha de água e sal, você não quer, aquilo, você não tem sabor, é aquilo ali, uma hora vira uma papa apenas, né? Mas ela é muito boa, porque ela tem o que é preciso, nem mais nem menos. Então, a glicose também explica as decisões judiciais. Acreditem nisso.
Esse estudo que eu estou explicando para vocês, ele mostrou que no meio da manhã, durante o intervalo, era servido o lanche para os juízes. E os réus que eram julgados antes desse lanche tinham apenas 10% de chances de serem liberados. Mas aqueles com julgamento era depois do lanche, eles tinham 65% de chance. O mesmo se repetia com o intervalo do almoço. Infelizmente, não podemos comer o dia todo, né? Por isso, precisamos lidar com esses momentos. Isso diz muito sobre a importância de uma alimentação regrada. Então, aquela coisa de comer de 3 em 3 horas, isso é uma máxima verdadeira quando você faz uma dieta de carboidrato. Agora, se você for para uma dieta mais específica, essas malucas aí de ficar sem comer, de citotônio, não sei, isso, cheio desses nomes bonitos que coloca aí é uma outra coisa, tá? Essa aqui é quando você é uma pessoa normal que está sempre comendo, né? Que tem horário de café da manhã, ou de jejum, e depois o almoço. Depois o lanchinho da tarde e a janta, né? Ainda tem a ceia. Então, normalmente são essas 6, teoricamente, né, são as 6 alimentações do dia. O que acontece é que essas pesquisas vão deixando a gente cada vez mais cientes do que a gente está fazendo com o nosso próprio corpo, né? Uma pesquisa da Você.sa mostrou que 80% das pessoas, agora, Caião, que eu sei que é líder aí, onde ele trabalha, e vocês que estão assistindo e são líderes, prestem bastante atenção. 80% das pessoas enrolam durante o expediente de trabalho, entre 30 minutos e 3 horas por dia. É lógico que esse estudo foi feito nos Estados Unidos, mas pessoas são pessoas, né? E os psicólogos alemães fizeram uma experiência com celular. Colocaram um BlackBerry para mais de 200 pessoas usarem na sua rotina. Os celulares tinham um programa que perguntava a intervalos de tempo se estavam experimentando algum tipo de desejo. E esses pesquisadores coletaram muitos dados. Sentir desejo é o padrão. A gente sente desejo o tempo inteiro de várias coisas. Então, metade das pessoas sentia quando o celular perguntava. O resultado sugere que as pessoas gastavam entre 3 e 4 horas por dia resistindo a desejos. E quando eu falo de desejos, tá, gente? A palavra desejo, eu acho já uma palavra com duplo sentido. Desejo é uma palavra gostosa de dizer. Desejo, né? Eu acho ela forte. Então, mas é uma coisa do Fernando, tá? Os mais comuns eram a vontade de comer, depois a vontade de dormir, depois a vontade de se divertir, a outra era a vontade de dar um tempo jogando algo, e a última, mas não menos importante, respondido nessa pesquisa, alguns tinham até, durante o dia, desejos sexuais. Sim, isso também são desejos do ser humano. Então, ele coloca ali para a gente, né? O que mais que eu faço, né? O que eu tenho que fazer, então? Então ele fala, né? Alimente com sabedoria, né? Tentar fazer isso de forma consciente, né? E não por osmose, né? Você vê aquele pratão. Eu, por exemplo, sou apaixonado por salmão, camarão. São dias que eu me perco um pouco se eu tiver isso em alta quantidade e liberdade para comer. Aquela coisa, se só tiver eu e a minha esposa, por exemplo, né? Se a casa estiver cheia, você tem que pensar nas pessoas e tal. Mas se só tiver eu e a minha esposa, realmente não vai sobrar. Eu sou aquele que raspa a panela, né? Sou mesmo muito guloso e tenho que me preparar, tenho que me preparar de verdade para isso, de forma consciente. Eu tenho que parar e pensar para não ficar comendo, porque é algo que já está intrínseco na minha mente. Eu gosto, então, se eu gosto, eu como. Então, ok, se eu gosto, eu como, mas não precisa ser naquela quantidade. Então, o pare, o momento de você parar, faz parte da sua prioridade, faz parte da sua autogestão, faz parte da sua sabedoria. Outra coisa, né? Além dessas questões que ele fala de tomar o café da manhã, se alimentar regularmente, evitar dieta milagrosa, né? Aquelas alimentos com vitaminas, blá, blá, blá.
ele diz muito sobre o dia perfeito. O dia perfeito é um dia a mais sem estresse. Então, a pergunta é: o que você faria no dia perfeito? Aonde você iria no dia perfeito? Quem você levaria no dia perfeito? O que o faria sorrir e esquecer dos problemas no dia perfeito? Então ele fala para começar pela manhã, você fazer uma lista, começando pela manhã, seguir pelo almoço e até o final do dia, selecionar uma ou duas atividades que sejam rápidas e fáceis de serem incorporadas no seu dia a dia e colocar na agenda. Um dia perfeito, para mim, começaria com um excelente café da manhã em família, depois uma prática de esporte, um almoço em um lugar maravilhoso, um cineminha, que eu gosto muito de cinema, uma boa leitura, nesse cinema um bom filme e um jantar daquele light. Sabe que você janta e não fica rotando comida? Esse é um dia perfeito. Bem similar ao do autor do livro. Mas o que eu quero trazer você é que tempo para conversar com a família, entender o mundo deles. Poderia ser uma viagem também para um lugar diferente, eu adoro viajar. Mas e vocês? Como é que é o dia perfeito de vocês? Então ele expõe que, eu coloquei aqui o meu dia perfeito, que é um dia sem estresse, né? Mas esse dia perfeito é apenas um brainstorming, né? Aqui eu estou viajando aqui, né? Um toró de ideias, né? Do que pode se tornar uma rotina equilibrada. Esse dia perfeito pode acontecer, por que não? Hoje nós estamos num momento de flexibilidade no trabalho. Muitos trabalhos mudaram, as pessoas estão em suas casas, então elas podem ter esse equilíbrio, né? O dia perfeito não precisa ser das 8 da manhã até as 10 da noite e dormir bravo porque não apaga a luz, porque o outro está no quarto mexendo em alguma coisa. Então, o dia perfeito nem sempre vai dar para escolher, né, o que fazer. Então, nesses dias muito estressantes, né, o ideal é você colocar os itens desestressantes que a gente falou, que é a prática do esporte, né, a própria Daiana falou da meditação, certo? Para você se enxergar. Como eu falei, colocar água na sua rotina constantemente, tem até aplicativo para isso. Então, não espere chegar ao estresse e te derrubar para você parar para pensar sobre isso. Hoje eu queria trazer esse momento para vocês, que eu sempre gosto de trazer a mensagem além da ferramenta, né? Então, pense no seu próprio dia perfeito, faça essa sua lista, selecione as atividades, né? Busque hobbies, né? Procure um hobby para você praticar, estimule pessoas importantes a fazerem isso também, pessoas da sua vida a fazerem isso também, não o mesmo que o seu, porque o seu dia perfeito não é o dia perfeito do outro, né? Mas esse dia é algo que vai trazer você para a célula 4, né? Outra coisa que tira a nossa energia é a quantidade de ideias que nós temos, muitos começos e poucos finais, né? Eu já falei sobre isso, nós somos latino-americanos, têm o hábito de muita iniciativa e pouca acabativa. Então, eu vou contar aqui para vocês a história de uma moça, que é a Rose Creide, tá? A Rose Creide, ela mora em Cuiabá, ela se formou em Direito aos 25 anos de idade, depois de muitas dificuldades para conseguir pagar o meu curso, que é o relato dela, né? Pois vim de uma família com poucos recursos e na maior parte do tempo tinha que me virar para ajudar em casa e pagar a faculdade. Nesse meio tempo, comecei a estudar o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, mas como precisava me sustentar, consegui uma colocação como vendedora em uma firma de vendas de móveis, no qual fiquei por 4 anos, apesar da minha constante insatisfação. Acompanhe a vida da Rose Creide. Depois ela aceitou a proposta para trabalhar como gerente de uma loja de roupa no shopping. Depois, em paralelo ao emprego, ela aceitou a proposta de uma amiga e começou um pequeno negócio de alimentação. Depois, ela conheceu o marido, que é professor e coordenador numa escola da região. E ela diz que acha que seria uma ótima advogada, que ela sempre gostou de desafios e acredita também que essa profissão poderia me proporcionar grandes alegrias.
Ela está contando a história, eu estou lendo o estudo de caso dela. Ela retornou a um curso preparatório para o exame da ordem e descobriu algumas outras possibilidades de concurso, né, para o setor público. E ficou toda interessada. E colocou, acho que eu vou abraçar o desafio. Como eu tenho um pequeno negócio de alimentação, me matriculei num curso de gastronomia, junto com meu marido, e pensei em criar na região um curso de culinária rápida para o dia a dia, pois é algo que ela gosta muito. E estamos finalizando as primeiras aulas e muito em breve devemos testar com os amigos. Um dos sócios da escola convidou meu marido para ser diretor responsável por outra unidade que eles irão abrir no próximo semestre, numa cidade a 200 quilômetros da onde nós estamos. Financeiramente e como oportunidade de carreira é uma opção que empolga muito, mas eu não sei o que fazer. Agora sim, hein? Preste atenção. Estou desesperada, minha vida está um caos, não tenho tempo para nada, vivo cansada com essa tripla jornada. Nossa relação familiar está se deteriorando, pois sinto muito, nossos sonhos estão nos afastando, nossa renda está totalmente comprometida com dívidas contraídas para investimentos nessas possibilidades. Precisamos rapidamente aumentar nossa receita e vamos ter que pedir empréstimo. Não sei o que fazer com a minha carreira, gosto de muitas coisas, mas não sei o que fazer de fato. O que sei é que estou com 36 anos e não sei para onde a minha vida está indo. Qualquer coincidência é uma mera verdade. Isso acontece diariamente com todos nós, se a gente não se organizar, ou se a gente não tiver acabativa. Então, a história da Isabel é um caso clássico da célula 2, na matriz da vida. O perfil perdido, né? Baixo equilíbrio e baixo resultado. Reparou que o termo perdido não é à toa? A Isabel, assim como outros milhares de pessoas, está perdida em uma série de oportunidades, convites, ideias que aparecem constantemente. No livro Essencialismo, ele também fala sobre isso. E ele fala do poder e da habilidade extremamente difícil de dizer a palavra não. Porque percebeu quantas oportunidades a Isabel teve? Então aqui a gente começa a entender como que é difícil chegar na célula 4. Agora, se eu fosse criar a história da Isabel, O Retorno, eu ia sugerir, eu aprendo muito com livros, então eu coloquei aqui uma lista baseada no que pegou aqui nesse estudo de caso, depois de uma análise. Então, a falta de clareza do que realmente é importante. Então, eu acho que o livro, a única coisa, ajuda muito nisso. Tá? É um livro que ele fornece para você a ideia de que você tem que ter uma coisa principal para executar durante o dia ou durante a semana, de acordo com como você se organiza. Mas é muito interessante que ele consegue tirar todas as outras, né? É bem próximo do estudo de caso que eu falei do Warren Buffett, né? Que ele pede para o amigo listar 25 itens importantes na vida dele, depois tirar 20 e esquecer desses 20 e não pensar nos 20 enquanto não executar os 5. Isso é priorizar. Então, excesso de informações, né, gera aquela obesidade mental, que é o que eu acabei de falar com vocês agora há pouco. Então, cancelar as notificações ajuda bastante. Cancelar as notificações é uma prática que eu já tenho há alguns anos. Então, eu não tenho notificações no meu celular. Tá? Eu acabei de trocar de celular, eu tô até com dificuldade, porque vira e mexe aparece um negócio novo, eu tenho que tirar. Eu instalo um aplicativo e aparece, né? Mas tem que estar sempre ali tirando as notificações. Tem um livro do Augusto Cury, que eu escrevi errado aqui, Ansiedade, mas é Ansiedade, tá? Que ele é muito bacana também, trata bastante, tem várias, tem série, acho que tem 4 ou 5 livros sobre esse mesmo tema. Tem um livro também chamado Network, que é Seja Interessante e Não Interessado, de um professor daqui, que é do Caldini Neto, um brasileiro. É muito bacana esse livro, porque ele também fala muito sobre isso, né? E quando você consegue trabalhar o seu network, você consegue chegar mais longe. Recentemente, na minha aula, eu falei para vocês, né? No livro do Ricardo Bellino, aquele cara que criou o pitch de elevador, ele fala sobre isso, em que a gente tem o ângulo de 6 graus, né? De 6 pessoas, né? Que a gente está a 6 pessoas de qualquer pessoa do mundo. Então, network é muito importante para você sair desse ciclo infinito, né, da fase 2 da matriz da vida, né?
de conseguir progredir um pouco, pedir ajuda. Acho que pedir ajuda é também uma das atividades que eu não coloquei aqui, mas é uma das atividades mais importantes, porque primeiro esse exercício de se entender como alguém que precisa de ajuda, né, esse exercício de humildade, para depois realmente pedir. É importante você ter um parceiro do seu lado, né, uma família ou alguém, um amigo ou realmente um parceiro amoroso que consiga também elucidar seus olhos, que é alguém que nos conhece verdadeiramente, alguém que convive conosco, né. Muitas ideias, eu também recomendo o Evernote. Evernote é um aplicativo de produtividade gratuito que vocês podem utilizar. Por quê? Porque o interessante quando você tem uma ideia não é só você ter a ideia, é executá-la. Mas nem sempre a gente consegue executar a ideia imediatamente. Então, o Evernote ele te ajuda a trazer essa ideia para o papel. Você tira ela da cabeça. Você sabe que ela está guardada. E quando você quiser retomar, se organizar para isso, você vai saber que ela está organizada. Então, ela não fica te incomodando, ela não fica extraindo, sugando a sua energia, né? E isso também é importante. Então, quando a gente vai organizar as ideias, o autor sugere que a gente organize em 4 etapas, né? 4 formatos. E isso é importantíssimo, né? Porque se eu falasse só aqui que como é bom, que ter ideia, dar dica e não falar como que eu organizo, então, aí fica muito fácil, né, gente? Mas não. Você, na verdade, três itens o autor sugere que nós coloquemos nossas ideias, né? Esses 3 itens, né, são necessidade, né, viabilidade e paixão. E não são itens fáceis de se fazer, né? A necessidade, né? Não, vamos lá. O primeiro passo para priorizar é definir essas variáveis, que são esses 3 itens, onde a necessidade é, sem dúvida, é a variável mais importante. Se você não precisa, para que investir tempo e energia, né? Isso aqui é quase óbvio. Entendendo a relação entre equilíbrio e resultado, aquilo que você pensou é realmente o que você precisa? A ideia é extremamente necessária para a sua vida? Conseguirá viver sem essa ideia de forma feliz? Então, você põe a sua lista, se organiza por listas, não tem problema nenhum nisso, mas classifique a sua lista, que é para você tirar da sua reta, certo? A viabilidade. Eu adoraria fazer uma campanha nacional para mudar os dispositivos do Código Penal brasileiro, que considero um dos maiores problemas do país, mas infelizmente não é uma ideia viável nesse momento da minha vida. Esse é o que o autor escreveu aqui. Eu, por exemplo, queria viajar ao mundo, mas também não é viável. No mínimo, seria um esforço hercúleo, que poderia comprometer outras prioridades. A sua ideia é viável? As perguntinhas que você precisa fazer. Você é capaz de executá-la? Ou ela é apenas um sonho distante? Eu acredito que essa minha de viajar ao mundo é um sonho. Espero que não seja tão distante, mas nesse momento não é viável. Então, tem que classificar. Outro ponto é, ideias não podem ser apenas racionais, elas precisam, né, do nosso cérebro de forma emocional para apoiar a persistência no caminho, né? Lembrando que motivação é a chama interna que conduz a vida, né? Está dentro de você. Mas se você está apaixonado a ponto de querer se dedicar à sua ideia, se dedique, porque sem paixão também não acontece nada, né? Se você não se apaixonar pela sua ideia, para que insistir em algo que vai se dissolver em pouco tempo? Então, essas variáveis precisam ter um peso também, né? Porque senão você não consegue se organizar. Uma nota que permita classificar nossas ideias. Então, eu sugiro, e coloca no texto, um peso maior para necessidade, algo como a nota 3, depois viabilidade, nota 2, e em seguida paixão, que é nota 1. E aí você fica à vontade para fazer a sua lista e fazer o seu exercício de priorização. Assim você consegue organizar suas ideias. Gente, daqui desse gráfico sai uma outra matriz chamada matriz de Eisenhower, que usa basicamente a mesma noção, que se você conseguir fazer essa lista, você está sempre se livrando de coisas que não fazem sentido, nem têm importância real na sua vida, e você consegue realmente classificar, principalmente vocês que têm muitas ideias, tá? Eu me adequo muito a esse
essa persona que ele está falando, esse cara das ideias, porque eu sou assim mesmo. E eu tenho uma lista de 1 milhão de ideias e não consigo executar nem metade delas. Porque eu tenho ideias para mim e para outras pessoas. Entendeu? Por que eu sou nível 3, que eu sou estressado? Pois é. Mas o que acontece, né? Muita gente foge das ideias, ela só adia, fica procrastinando. Foi feita uma pesquisa, né, que ele apresenta aqui, e essa lista é a lista resultado dessa pesquisa. Pesquisa que fica colocando as coisas mais procrastinadas, tá? Coloca a lista das coisas mais procrastinadas, né? Então, procrastinar, ele afirma que nem sempre é um movimento negativo, porque existem procrastinações necessárias, tá? Mas reparem bem e se identifiquem nessa lista. Primeiro atividade física, depois leitura, depois saúde, depois planejamento financeiro, depois mudança pessoal, escola de idiomas, cursos, amigos, viagem, relacionamento, férias, mudança de emprego, compra de um imóvel e casamento. Esses são os itens que as pessoas mais adiam. Reparem bem nas 4 primeiras, são as 4 coisas que as pessoas mais adiam, né? Exercício físico, leitura, saúde e o financeiro. 2 coisas que proporcionam equilíbrio e 2 que trazem resultado. Percebe isso? Olha lá. Então, essa atividade física aqui é o equilíbrio, certo? Leitura também. Saúde é resultado. Planejamento financeiro também. Então, se você olhar, elas são altamente evitáveis, mas juntas afetam ambas as áreas e afastam você do caminho, lembra, da matriz 4, da célula 4 da matriz. Então, adiar não é o pior dos mundos, né? Não fique se culpando por isso, que eu também adio, tá, gente? Isso é coisa normal. Deixa eu ver. Hoje eu treinei. Ontem eu não treinei. E eu podia treinar. Eu tinha machucado o pé e eu coloquei na minha cabeça que eu tava com o pé doendo. Eu não fui treinar porque eu tava com o pé doendo. Ué, poderia ter ido. Qual o problema? Colocou um tênisinho, porque na quarta-feira eu fiz, rodei muito a cidade de tênis e esfolou o meu pé. Então, adiar não é o pior dos mundos. Não fica se culpando. O problema é que adiar de forma constante, crônica, acaba tornando as pessoas infelizes, improdutivas, com a sensação de que estão perdendo algo, que é o bendito FOMO, que é Fear of Missing Out, que é uma síndrome, medo de estar perdendo algo. Tá? Então a pessoa fica com baixa autoestima e insegurança. Alguns estudos chegam a indicar que procrastinadores são indivíduos mais propensos à depressão. Procrastinar de vez em quando não mata ninguém, mas fazê-lo toda hora pode literalmente atrasar a sua vida e os seus resultados e o seu equilíbrio. Então, ele coloca ainda que a falta de tempo, cérebro não treinado, falta de energia, medo, falta de relevância, né? Ou as coisas fazerem sentido para você, assim como autossabotagem e preguiça são os itens que as pessoas costumam colocar como justificativas. Né? Então, sempre vai ter uma explicação para tudo, mas ele também traz essas possíveis, digamos, ferramentas. Né? Uma delas é a procrastinação aceitável, tá? Que eu já falei para vocês, que nem, como eu falei, nem toda procrastinação tá, tem coisa que dá sim para ficar para amanhã. Inclusive, você se organizou para isso, então é importante você se organizar. E para se organizar é preciso você ter uma agenda, seja ela de papel ou digital. A minha sugestão é que use a digital. Sabe por quê, gente? Porque a gente está num mundo digital, é muita informação. E a agenda digital, ela traz lembretes, ela coloca o bendito do notificador. Então, talvez o da agenda você não precise tirar. Por quê? Porque ele é importante para a sua organização. E você ter a consciência que você não tirou é mais importante ainda. Então, usar blocos de tempo na agenda. O que é bloco de tempo na agenda? Por exemplo, quem trabalha em escritório, realmente muito e-mail e desenvolvendo projeto, você, para não ficar refém dos e-mails,
você fica separando as suas tarefas em blocos. Como? Respondendo em blocos. Mas como, Fernando? Por exemplo, você coloca ali, se a sua atividade está sendo adiada e traz resultado, significa que ela é importante, mas ela não é urgente, ou seja, ela pode esperar horas, dias ou até semanas, porque é uma atividade que não traz resultado. Agora, se ela pode ficar à espera, então você tem flexibilidade, certo? Então, se você tem flexibilidade de selecionar um dia na sua agenda e reservar como se fosse uma reunião com hora marcada para começar e terminar essa situação. Por exemplo, vou fazer o projeto inovador profissional de aprendizagem, o PIPA, certo? Em grupo. Eu agendo um momento com o meu grupo e faço ele do começo até o final, até onde conseguir com o grupo. Separo 2 horinhas da minha agenda no final de semana ou no período noturno e faço. Ou mesmo durante a semana, né? Cada um tem uma vida diferente. O segredo para funcionar é reservar um período estratégico que não tem interrupção ou cancelamento. Por exemplo, você pode negociar no home office das 8 às 11 para resolver relatório que estão pendentes. Negociar, que eu falo lá com o seu líder, com o seu chefe, com a sua empresa. Tá? É lógico, eu sempre estou fazendo. Eu quero que vocês sejam futuros gestores para serem grandes alunos, pontuais. Se vocês soubessem, ontem foi o dia, né? Hoje é o dia que acabou o prazo de entregar o review. A quantidade de review que aparece das 10 da noite até a meia-noite, meus amigos. Review, para você que está assistindo esse vídeo, não é da faculdade, é um trabalho que todos os meses os alunos precisam entregar, que nada mais é que uma revisão para eles mesmos para fazerem a prova. Olha que interessante, né? Essa possibilidade. E a gente ainda quer ver essa revisão, quer ver se eles fizeram. Então a gente acaba dando até um incentivo através da nota para os alunos. E todos fazem apenas no último dia, na última hora, no último. Meu Deus do céu, como que pode? Porque eu recebo um e-mail para cada entrega. Então, eu vejo pela minha caixa de e-mail que eu zero, né? Eu zero minha caixa de e-mail todos os dias. Então, no outro dia eu chego. Então, hoje eu acordei e estava lá 200 e-mails. Por quê? Porque todo mundo entregou de ontem para hoje. Pensa nisso, gente. Vocês são demais. Vocês são demais. Mas isso chama-se matriz de Parkinson. Não tem nada a ver com o Parkinson da tremedeira, não. A lei de Parkinson é que a gente produz muito quando a gente para e foca do começo até o final. Por isso, esse bloco de tempo na agenda, tá? A galera faz o review em 1 horinha. Em 1 hora você faz aquele review. Se você focar naquilo e pegar e fazer do começo até o fim. Mas ninguém faz isso durante o mês. Eles acham que a melhor hora para se fazer isso é no último dia, na última hora, quando todo mundo está fazendo. Se fosse colaborativo numa sala de aula presencial, ia ser lindo. Mas, como não é, é realmente um fenômeno impressionante. A Cris está falando que entregou esse. Deus está vendo, né, Cris? Deus está vendo, né? Ai, ai. Deixa eu continuar aqui. Então, bloquear o tempo na agenda, esse bloco de tempo. Por exemplo, você pega ali, se você ficar o tempo inteiro cutucando o WhatsApp, você vai parecer um retardado mental. Então, para você não parecer um retardado mental e deixar de dar atenção para quem realmente precisa dar, né? Porque tem gente que não olha no olho mais, tem gente que só olha para baixo, só olha para o celular. E aí, se você falar alguma coisa, fala, não, eu estou trabalhando. Eu falei, meu Deus, você não está trabalhando, você é uma pessoa que não respeita as outras pessoas. Não, mas eu sou gestor, eu também sou. Eu tenho responsabilidades, eu também tenho. Tirando o médico, talvez, ou o bombeiro, que ainda assim vão receber ligações, eles também têm o período de folga deles, na agenda deles, em que em algum momento eles não estarão em plantão. Então, isso tem como se organizar, sim. Mesmo essas profissões mais urgentes. Então, você consegue pegar, não, vou responder o WhatsApp? Sim, vou ver o WhatsApp de manhã, tudo bem, pode ser em 3 de manhã, de meio-dia, e depois 6 horas da tarde.
E naquele bloco você vê tudo e responde tudo. Por quê? Porque se você ficar o dia todo cutucando o WhatsApp, ou com o WhatsApp aberto, você não trabalha, porque é o tempo inteiro chegando mensagens e conflita mensagem de trabalho com mensagem pessoal. Porque tem lá o grupo do trabalho, tem o grupo da empresa, tem a avó, a tia, a mãe, né? Aquele da família que manda bom dia, boa tarde, boa noite. E se você tiver ainda amigos internacionais, aí sim vocês estão bem prejudicados. Por quê? Porque o fuso horário é diferente. Então o cara te manda, e aí, como é que você tá? 3 da manhã lá. Tá? Então esse tipo de coisa também tem como organizar pela agenda. Por isso que eu falo, usem a agenda digital. Segundo item, tá aqui para vocês como item de soluções para todas essas situações que eu coloquei, é rituais de execução, né? Técnica Pomodoro. Como eu falei, assim como vocês fazem ali, né? Só que vocês falem na urgência urgentíssima, como dizia um grande líder que eu trabalhei. Ele fala, Fernando, que é quando está em cima da hora e não tem outro jeito. Então vai ter que fazer e vai ter que fazer, né? É o urgente, urgentíssimo. Não tem outra opção. A técnica Pomodoro é uma técnica que você pode usar até por aplicativo, tá? Em que ela foi criada por um cara que fazia o molho do tomate. E quando ele estava no ponto, pum, subia lá um pontinho. E esse italiano criou essa técnica, então isso trouxe para o escritório, né? E por conta disso, hoje tem aplicativo que você coloca lá 40 minutos, o celular é zero, nada acontece, deu 40 minutos, ele toca para você parar. Aí você tem que parar, relaxar, esticar a perna, né? O cérebro até não está aprendendo mais, não consegue focar mais, tem muitos estudos sobre isso. Então a técnica Pomodoro, ela é até cientificamente comprovada. Então, usem. Novamente, aplicativos, mas para vocês serem mais produtivos. Outro fatores positivos e negativos da atividade, para entender a importância da atividade. É que quando você está com uma atividade que você está com preguiça, ou não entende, isso não faz sentido, começa a entender os porquês dela. Né? Faz a análise SWOT dessa atividade. Se eu fizer, se eu não fizer. Qual o impacto que ela vai ter. Tá? O outro é execute pequenas atividades. Tem um livro chamado Hábitos Atômicos, que ele diz, você não quer malhar? Faz um polichinelo por dia e vai aumentando. Uma hora você vai estar fazendo os 100 polichinelos, vai estar correndo maratona. Tá? Outro, fatores de incentivos, esse eu não recomendo, mas existem, que é você se auto presentear quando você tem algum item, né? Muitas vezes o que acontece? Você vai lá e quando você atinge a sua meta e comemora a meta, isso é importante, mas quando você atinge a sua meta pessoal, você se auto-presentear. Lembra que motivação é a chama interna que conduz a vida? Você não precisa de presente, meu amigo. Seu presente é a sua sabedoria, que você sabe que você está fazendo o que você precisa fazer. Entendeu? Se você ficar se presenteando, você fica refém de coisas externas. E isso acaba não sendo tão produtivo. Energia pessoal, né, que já foi falado, né? Se alimentar, tal. E ajuda externa. Né? Para quem está no item muito ruim, como eu aqui, acabei de descobrir que eu estou, já vou ligar para minha coach, que eu tenho uma que fez um trabalho incrível comigo. E se você tiver um mentor, é fantástico também, tá? Eu vou aqui dizer que eu sou coordenador da CPA e hoje eu me senti com dúvida e eu liguei para o meu mentor, que é o dono da faculdade, que é o Sandro, sobre essa temática. Falei, olha, estou com dúvida aqui. Eu já tinha a resposta, mas eu estava ali sem saber exatamente por excesso de informações que a gente tem. Então, ele falou, não, Fernando, é só fazer isso aqui, tudo bem, fica bem tranquilo. Né? Ele falou, com a minha experiência eu faria isso. Isso é incrível, porque você pega a experiência de outro e transforma para você. Né? Não precisa morrer para ver Deus, né? Você pega alguém que morreu. Mas alguém que já viveu aquela experiência, né? Você ter a ajuda dessa pessoa é importante para nós também. Então, se você adotar um mentor, pega um amigo seu que trabalha, ou alguns alunos até me chamam também, já fiz mentoria de muitos alunos aqui, e tenho um prazer imenso em fazer isso, e continuo fazendo. Não se esquivem de me ligar, não acho que vão me incomodar. O máximo que vai acontecer, eu não vou atender, porque eu não vou poder. Mas se eu puder, eu vou atender com certeza. Eu tenho gravado no meu celular, é um código dizendo que é aluno. Então eu sei que é aluno quando me ligam ou quando me mandam uma mensagem no privado. Fiquem bem tranquilos. Então eu sei o nível de importância, tá? E eu dou atenção para todos que eu posso, né?
Meu sonho é ter que reclamar disso. Meu sonho é ter que reclamar disso. Ó, o Caião dizendo aqui, eu sou a prova disso, ele ajuda mesmo. Pô, né? Uma mão lava a outra, né, Caião? Caião é um parceiraço, né, cara? E para mim, aluno bom é esse aluno que usa o professor, né? Como eu falo, eu costumo dizer que esses momentos, assim, igual a gente está agora, já está indo para o finalmente, mas é que quem participa de momentos assim está tendo um bônus da faculdade. E quem não participou simplesmente perdeu. E todos pagaram o mesmo valor, entendeu? Esse é o ponto, tá? Então você está recebendo tudo que você pagou no seu produto ou seu serviço, tá? O nome disso para mim é sabedoria. Cada um chama como quer, né? Então, aqui, novamente, não espere o momento ideal, né? O momento ideal é o que você cria, né? Então, o momento ideal é esse que você está agora, tá? O momento ideal é o seu momento, tá? É o momento que você criou para conseguir viver essa situação. Ele traz vários exemplos de pessoas altamente produtivas e diz que o momento ideal é o momento que você acabou de receber essa informação e ficou com vontade de fazer. Cara, testa pequeno, erra pequeno, tá? E uma dica bônus, como não poderia ser diferente, eu adoro podcast, eu tenho o meu podcast. Se você colocar no Spotify aí, Coluna Cerebral, você vai ver aí o professor Fernando ali falando sobre liderança, sobre produtividade, criatividade e algumas outras situações. Mas eu estou indicando aqui para vocês o podcast do Tiago, né? Tiago do Easy Taxi. Esse cara é um cara incrível, eu sou muito fã dele, e ele fala, ele faz uma gestão 4.0, um curso de gestão, ele tem várias empresas, tá? E eu tenho um episódio dele conversando com o médico dele, tá? E eles citam essas situações, os blocos de tarefa, como eu já falei, tanto para responder e-mail quanto WhatsApp, tirar as notificações, alimentação e inteligência, e ele fala sobre ele fala bastante sobre alimentação, porque como ele está com o médico dele, né? E ele fala de duas situações importantes que eu estou trazendo para vocês. Uma é que a gente aprende mais em jejum, tá? Mas a gente precisa se alimentar, tá, gente? Tá? Mas a gente aprende mais em jejum. No caso, não é que aprende mais, é que você tá mais, você consegue focar mais, consegue ser mais produtivo, tá? Porque você não está pesado, seu estômago é um segundo cérebro, né? Então, quando ele está em jejum, ele não está trabalhando, então ele não gasta tanta energia, você consegue focar toda a sua energia naquele aprendizado. Então, se você está em jejum e quer ler, tá? Mas, como eu falei para vocês, uma pessoa normal, isso aqui é bom você ter um acompanhamento profissional. Né? Isso aqui é uma coisa que funciona com ele, que é o Thales, na verdade, Thiago, é Thales Gomes, tá? Do Easy Taxi. Mas a gente precisa de glicose para o cérebro funcionar. Tá? Então, essa contradição que eu acabei de colocar aqui, vocês vão entender melhor ouvindo aqui o link. Depois eu vou disponibilizar esse material no grupo ali para vocês verem, tá? Esse link aqui, deixa eu colocar aqui no chat para vocês que já estão aqui, para vocês já poderem deixar aí o salvo em algum lugar para conseguirem ouvir. Eu sou suspeito para falar, né? Eu sou apaixonado por podcasts, né? E esse do Thales é muito bom mesmo, tá? Tá aí. E tem o meu também, né? O meu é maravilhoso. Mas esse do Thales Gomes, né? Ele tem o livro Easy Tax, ele fala sobre uma rotina de alta performance. Então é muito bacana mesmo. Tá aqui no chat aqui para vocês copiarem e colarem aí em algum lugar no Evernote de vocês aí. Bom, o que eu tinha para passar para vocês aqui hoje, né? Já estamos aqui chegando no finalmente, consegui bater o prazo certinho ali, né? Com a sua mais 15 menos 15 de tolerância. 8h15 até as 7h15 até as 9h15, não, né? A última vez, né? O prazo sempre são 2 horas, né? Mas eu consegui fazer aqui no prazo correto com vocês. Eu queria agradecer novamente a presença de todos vocês, né? A paciência, o entendimento. Foi bastante expositiva, menos prática, mas eu trouxe as ferramentas, eu gosto de trazer ferramentas que nos ajudarão no dia a dia. Então, se você está com o celular, você pode jogar direto ali. Se você está assistindo pelo celular, eu vou colocar aqui no chat aqui já o link para você responder aqui o Forms para mim, para falar o que você achou dessa aula.
E em breve vai estar disponível no YouTube, caso você queira ver novamente, fazer seu teste de novo, com mais calma. Tem ali o David, que chegou um pouquinho depois, né? Tem um teste lá para vocês fazer o autoconhecimento ali. Aqui eu coloquei no chat para vocês me avaliarem agora, né? Que eu sempre faço essa estratégia de autoavaliação. Né? Lembrando que isso aqui é uma iniciativa da CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Simspeg, é o hashtag CPA em Ação. Né? Eu gosto muito de fazer esse movimento com a CPA, de estar em contato com vocês, né? Eu vou pausar aqui agora a apresentação, tá? O link está ali no chat, por favor, me avaliem, tá? É muito importante para eu saber ali o que vocês acharam da aula e da onde vocês são, de que polo vocês são, de que polo vocês estão falando, né? Isso tudo conta bastante para a gente e a gente apresenta para o MEC, sim, porque como eu falei, isso aqui é um evento da CPA, tá? Então, Daiane, Caio, Cris, Ju, Leila e David, novamente, eu agradeço muito o tempo e a disponibilidade de vocês hoje, numa sexta-feira maravilhosa, né, para a gente aprender mais um pouquinho. E deixa eu falar com vocês aqui, aproveitando, vamos fazer aqui aquela fotinha final, vamos abrir a câmera aí, dar aquele sorrisão para eu fazer um print, postar nas redes sociais e gerar inveja. Isso também é importante. Para falar, perderam. Olha o pessoal tudo ajeitando o cabelo agora. Deixa eu ajeitar o meu também, calma aí. Deixa eu pôr aqui, calma aí. Deixa eu colocar aqui. Calma aí. Como é que a mulherada faz assim? Faz assim, dá aquela giradona aqui assim, ó. Aí pega o grão. Isso, aí sim, agora sim. Agora sim, agora sim. Estamos aqui. A Leiloca e o David estão tímidos hoje, mas tudo bem. É isso mesmo? Ah, não, né? Tá com vergonha, tá de pijama já. É isso. Sextou já então, né? Não tem problema, não tem problema. Eu gosto, eu gosto. Ó, já tenho aqui um print aqui do celular. Cadê o David? David tá tímido. David tímido, né? David tinha tá ali, pô, David, vai deixar só eu e o Caio de menino aqui? Vem pro time dos meninos para mostrar que os meninos também participam. Senão, pô, essa mulherada já vai dominar o mundo, né? Pô, os meninos também participam. Caramba, vai ser assim então. Tudo bem, já tirei aqui o print, já estou compartilhando o print nas redes sociais aqui, vou marcar, dá uma olhada lá no @FernandoTheProfessor no Instagram e comentem ali, curtem, compartilhem, todas as coisas aradas. E você que está assistindo a gravação, infelizmente não participou do momento mais legal, que é o ao vivo, né? Compartilhando com esse povo lindo aqui, inteligentíssimo, né? Que abraça essas minhas iniciativas. Obrigado mesmo, pessoal. Vou desejar para vocês aí um excelente finalzinho de sexta-feira e um bom final de semana. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Eu não deixei vocês falar do começo ao fim, que eu queria acelerar o conteúdo, mas eu estou muito ok, tá? Caião já mandou um abraço. Caião tá lá no trabalho ali, deixou ali 2 horinhas para mim. Obrigado, viu, Caio? Obrigado mesmo. A Ju, apaixonada, esperando o Caio chegar em casa. Eu adoro esse casal, viu? Eu vou dizer, eu adoro esse casal. Finalizando aqui, a Cris também. A Cris está na ótica lá? Não, né? Tá nada, né? Já fechou, né? Pelo amor de Deus, né? Lá não é escravo, né? O menino respeita lá o cara da ótica, é bom. Tá, vou finalizar aqui a gravação. Obrigado a todos que ficaram até aqui e assistiram até agora.